Obrigado pelo privilégio de podermos partilhar com vocês hoje a palavra de Deus. Antes, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, na Tua presença estamos glorificando o Teu nome, cantando louvores alegres, porque o Senhor é bom. Tua benignidade dura para sempre. Te agradecemos porque o Senhor nos trouxe aqui. Derrama, pois, o Teu Santo Espírito sobre nós. Ao abrirmos a Tua palavra, que o Espírito Santo fale ao nosso coração e que o Senhor conforte a cada um que aqui está. Responda às preces que estão sendo feitas. É em nome de Jesus que pedimos. Amém. O deserto de cada dia. A Bruna estava falando sobre cada um tem o seu deserto. Parece que foi combinado, não é? Esse é o título do sermão de hoje. O deserto de cada dia. O deserto não é uma coisa agradável. É bonita para se olhar na fotografia. Ou então, quem sabe, de avião lá por cima, olhar lá embaixo e ver o deserto. Mas você viver no deserto, andar no deserto, é muito quente durante o dia. E é muito frio durante a noite. Não tem água para beber, não tem água para tomar banho, não tem vegetação, não tem sombra. Realmente, queridos, o deserto é algo humanamente indesejável. Mas entre o Egito e a terra prometida, existe o deserto. Não tem como pular do Egito direto para a terra que mana leite e mel. Não tem como pular. Existe o deserto. Por isso existe um deserto na sua vida, na minha vida, antes de chegarmos no céu. Estamos caminhando para a Canaã celestial, a terra prometida por nosso Jesus, a terra que mana leite e mel. Nada, nenhum defeito na nova terra e no novo céu. Tudo perfeito. Assim como a terra que manava leite e mel também era uma terra maravilhosa. O mundo hoje pode ser apropriadamente considerado como o Egito do pecado. O Egito onde o povo de Deus sofreu por mais de 400 anos, como escravos, e precisavam de um libertador. E ali veio um libertador, Moisés, que representava então Jesus Cristo. Jesus Cristo estava ali sendo representado por Moisés, que foi libertar o povo de Deus do Egito. E aí veio o êxodo, aí veio aquela libertação majestosa, muito alegre. Pensem um pouco na expectativa, na alegria daquele povo com mais de 400 anos como escravos e agora saindo para a liberdade. Pensem na alegria com que primeiramente eles colocaram o sangue no umbral das portas para que ninguém morresse dentro daquela casa. Pensem como é que eles comeram aquela primeira Páscoa, carne do cordeiro morto, não é? Carne assada do cordeiro, com ervas amargas, com pães sem fermento e com o cajado na mão, com as sandálias nos pés, prontos para a viagem, prontos para sair do Egito em direção à terra prometida. Era muita expectativa, era muita alegria. Queridos, ninguém estava sonhando com a dificuldade do deserto. Não passou pela mente deles isso. O sonho da terra prometida era tão grande que eles não se lembraram do deserto. Aliás, Deus nem tinha falado para eles que iria conduzi-los por um caminho através do deserto. Até então, eles estavam pensando que Deus os conduziria pelo caminho mais curto, mais fácil, mais rápido, mais agradável. Mas se você pensa que Deus vai conduzir a sua vida da forma mais fácil, mais curta, mais agradável, mais cômoda, mais confortável, repense. Pense de novo, porque Deus não nos conduz pelo mais fácil, mas pelo confortável.
Queridos, foi assim a vida de Jesus. Jesus não veio aqui procurando o caminho mais fácil. Jesus não veio aqui procurando os atalhos. Em português existe um provérbio que diz que quem procura atalho, procura trabalho. Porque às vezes o caminho do atalho se torna muito mais complicado. A missão divina não era só preparar uma terra prometida para o seu povo, o povo de Israel. A missão divina era preparar o povo de Israel para entrar naquela terra. Queridos, Deus quer colocar você no céu. Deus está preparando. Jesus disse em João capítulo 14, verso 1 a 3, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, vou preparar um lugar, e voltarei e vos levarei. Jesus foi preparar um lugar, mas enquanto Ele está preparando um lugar para você, Ele tem que preparar você. Ele tem que preparar o nosso caráter. Já pensou se Deus coloca e enche o céu de gente murmuradora, reclamadora, egoísta? Queridos, Deus precisa de tempo para preparar o povo que vai viver na terra prometida. O caráter do povo tem que ser mudado. O caráter não pode ser mudado do dia para a noite. Perdão você recebe assim, ó, no estalar de dedos, você recebe o perdão. No estalar de dedos, você aceita Cristo. É fácil sair do Egito. Não é muito complicado para sair do Egito. Aceitar a Jesus como Salvador é fácil. Milhares aceitam a Jesus como Salvador todos os dias. Queridos, mas a mudança do caráter não é instantânea. Não é feita na hora. Não é na hora em que você se converte a Jesus que o caráter foi mudado. Ali você foi perdoado. A sua vida passada de erros e pecados foi apagada, aquela vida. E você foi declarado justo, mas o caráter teu ainda é o mesmo. Jesus ainda comunicará o caráter dele para você. Isso leva tempo. As pessoas que se convertem a Jesus e são batizadas estão salvas em Jesus no exato momento em que aceitaram a Jesus. Amém. Não é que ele foi salvo em Cristo Jesus naquele exato momento em que ele confessou seu pecado. Mas a comunicação do caráter é obra do Espírito Santo. Ao longo das décadas, ao longo da sua vida, ao longo da jornada através do deserto, Deus estará comunicando o caráter de Jesus para você. No deserto, não no Egito, nem na nova terra. O caráter de Jesus é comunicado para você exatamente no meio tempo em que você está caminhando pelo deserto. E quando nós falamos em caráter, nós estamos falando de uma coisa difícil, porque caráter, mudança de caráter, é morrer diariamente. Cada dia morro, disse o apóstolo Paulo. E Jesus disse, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e cada dia tome a sua cruz e siga-me. A mudança de caráter é uma obra diária. Deus precisava de tempo para transformar aquela multidão de 2 milhões de pessoas antes de colocá-los na terra prometida. Êxodo capítulo 13, abra a sua Bíblia. Êxodo capítulo 13 e os versos 17 e 18. Êxodo capítulo 13 e os versos 17 e 18. Vamos ler aqui. Todos acharam? Êxodo 13, versos 17 e 18. E aconteceu que quando o faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto. Estão percebendo? Deus não os levou pelo caminho mais perto. Será que Deus leva a sua vida pelo caminho mais perto? Continue a leitura. Porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e tornem para o Egito. Mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e subiram os filhos de Israel da terra do Egito armados. Queridos, por 400 anos aquele povo estava acostumado a pensar como escravo.
O povo de Deus, durante os 400 anos, estivera no meio da idolatria. E eles estavam envolvidos com aquela idolatria. Se tornaram idólatras. Eles tinham uma cultura de escravo. E Deus queria tirar aquele pensamento e cultura de escravo e dar para eles uma cultura de filhos e filhas de Deus. Treiná-los a obedecer sob qualquer circunstância. E a travessia do deserto é um caminho fértil para a nossa transformação espiritual, para a revelação da graça divina. Por isso Deus decidiu levá-los pelo caminho do deserto. O deserto estava nos planos de Deus para treinar o povo de Israel. O deserto está nos planos de Deus para a sua vida. Se você gastar a sua vida reclamando do deserto, você não vai entrar na terra prometida. Porque os reclamões e os murmuradores não entraram na terra prometida. Morreram no deserto. Meu convite para você, meu querido irmão, é parar de reclamar, parar de murmurar, e vamos focar a nossa atenção no destino final, que é o céu. Mas antes do céu existe o deserto. Então não adianta reclamar do deserto, porque Deus não vai tirar o deserto, e Deus não vai tirar você do deserto já. É só na segunda vinda de Jesus. Nós estamos no deserto. Eu tenho o meu deserto. Você tem o seu deserto. E nós temos que aprender a viver em submissão à vontade de Deus no deserto, onde nós precisamos depender 100% de Deus. Para beber a água era milagre de Deus. Para comer o pão era milagre de Deus. Tudo era milagre de Deus. Para não ser queimado pelo sol, era um milagre de Deus, que através de uma nuvem fazia sombra sobre o povo de Deus. Para não morrer de frio à noite, era um milagre de Deus, que iluminava o acampamento com aquela coluna de fogo que iluminava o acampamento e aquecia também o ambiente para eles. Tudo era milagre, ensinando o povo a depender de Deus. Nós precisamos aprender a depender de Deus. Quando eu vim do Brasil para os Estados Unidos, lá eu aprendi a viver como pastor com salário. E aqui eu vim aprender a viver pela fé, sem salário. E aqui Deus começou a me ensinar a depender dEle. Naquilo que eu como, em cada copo de água que eu bebo, em cada fatia de pão que eu como, em cada fruta que eu como, eu estou dizendo: Senhor, eu estou comendo literalmente das tuas mãos. Obrigado, Senhor. É o Senhor que me alimenta. Queridos, Deus quer que você seja dependente dEle. Não existe independência de Deus. Não existe. Quanto mais fiel, quanto mais maduro na vida cristã, mais dependente de Deus. Ao ponto de não fazer nada. Ao ponto de, como minha esposa, orar a Deus até para comprar um mamão. Senhor, eu não vou comprar um mamão, porque eu já comprei muitos mamões ruins, empedrados. E agora eu vou ficar aqui esperando que o Senhor me mostre qual é o mamão que eu tenho que levar para casa. Queridos, nós nos tornamos dependentes de Deus nas mínimas coisas, e isto agrada a Deus. Isto é relacionamento de filho e de pai, pai e filho. Era assim que Jesus vivia. Jesus não tinha planos para a sua vida. Como é que é? Jesus não tinha planos para a sua vida? Não. Jesus nunca fez planos para a sua vida. Ele aceitou os planos do Pai para ele. Amém? Ele nunca fez planos para a sua vida. Aceitou os planos do Pai para ele. Em outras palavras, ele era dependente do Pai diariamente. Por isso ele orava tanto. Queridos, o deserto não é o nosso destino final. O deserto é um caminho intermediário até chegarmos no céu. A intenção de Deus é nos ensinar dependência e obediência. O deserto foi o local escolhido por Deus, onde os israelitas deveriam ser filhos de Deus e esquecer
a filiação da escravidão, deixarem de ser filhos do Egito e se tornarem filhos de Deus. Quando saíram do Egito, saiu no meio de Israel um monte de gente egípcia. Porque imaginem só, a saída do Egito foi um oba-oba, era uma festa. Eram tão grandes sinais e milagres que Deus fez no Egito, que mesmo muitos egípcios se entusiasmaram. Falaram, vamos com esse povo, parece que o negócio é bom mesmo. E a terra prometida diz que é muito boa, vamos com eles. E veio no meio do povo de Israel uma mistura de gente. Ninguém estava pensando em se submeter a Deus, obedecer a Deus, não. Eles queriam uma terra que emanava leite e mel. Mas antes da terra que emana leite e mel, existe o deserto. Queridos, a experiência de Israel no deserto, aprendendo a comer e a beber das mãos de Deus, é a experiência que Deus quer ensinar para você, libertando-nos da idolatria deste mundo, arrancando da nossa vida os maus costumes, os maus hábitos, e eliminar da nossa boca a murmuração, a reclamação, a crítica, a intemperança, o temperamento ruim, o mau gênio. Deus quer arrancar isso de nós. Isso leva tempo, porque Ele tira, a gente pega de volta. Ele tira, a gente pega de volta. A gente não quer largar do mau gênio. Aí Ele diz, eu nasci assim, o meu temperamento é este. Pare de falar, meu temperamento é este. Quem conhece Jesus e quem anda com Jesus, para de falar, esse é o meu temperamento. Afinal de contas, quando é que você vai receber o temperamento de Jesus? Você não quer, não? Você tem orgulho do seu temperamento? Quando é que você vai parar de falar, este é o meu temperamento, e vai dizer, não, este é o temperamento de Jesus que está sendo comunicado a mim pelo Espírito Santo. Eu era assim, não sou mais, porque agora eu tenho o temperamento de Jesus. Eu fui gerado pelo Espírito Santo, eu nasci de novo. Amém. É tanta coisa que precisa ser mudada na nossa vida, mas o Espírito Santo precisa de tempo. Você já parou para pensar que o Espírito Santo precisa de tempo? A gente é muito apressado. Por que Deus usou 40 anos no deserto? Porque Ele precisava de tempo para fazer uma sacudidura, para saber quem é que ia passar na prova, no teste. Existe o teste, existe a prova. E não adianta querer colar, não. Não adianta querer colar os resultados do companheiro, porque você vai ter que passar e aprender a ministrar os problemas. Não é só conseguir os resultados e escrever lá os resultados, não. Nós temos que aprender a resolver os problemas. E Deus nos ajuda. Por que a vida é tão difícil assim, queridos? Você acha que a vida é fácil? Eu tenho ouvido pessoas dizendo, a vida é dura para quem é mole. Você concorda? Eu discordo. A vida não é dura para quem é mole. A vida é dura mesmo. A vida é difícil mesmo. Difícil para mim, difícil para você. E quem acha que o sofrimento do outro não é nada, é porque pimenta no olho do outro não arde. Mas se fosse no seu olho, estaria ardendo. Queridos, nós temos que aprender a chorar com os que choram, sofrer com os que sofrem. Jesus Cristo não dizia assim, quando a pessoa estava sofrendo, Jesus não dizia, não, isso não é nada. Não, como não é nada? É muito. Jesus chorava com os que choram. Você faz perguntas, já fez perguntas, Senhor, por que comigo? Porque você é meu filho, diz Deus. E eu vou tratar você como tratei o meu filho unigênito, Jesus Cristo. O Pai não poupou o seu filho aqui nesta terra. O Pai não deu para o filho um berço de ouro, nasceu na pobreza. Queridos, o Pai não diminuiu em nada, não baixou o padrão. O filho teve que viver no padrão do Pai, em obediência e submissão ao Pai. Por isso o filho dizia, minha comida e minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Queridos, nós temos que nos submeter durante o período do deserto,
Vocês já leram na Bíblia em Mateus capítulo 4? Abra sua Bíblia. Em Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4, verso 1. Mateus capítulo 4 e o verso 1. Todos acharam? Capítulo 4 de Mateus, verso 1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto. Isso é lugar para o Espírito Santo conduzir o Filho de Deus? O Espírito Santo poderia ter conduzido Jesus para um lugar melhor, não é? Um lugar agradável, que tinha bastante árvore, sombra fresca, e água e alimentos. Não, a Bíblia diz que o Espírito Santo, quando batizou Jesus, quando Jesus saiu das águas, ele foi batizado pelo Espírito Santo, que desceu em forma de uma pomba sobre Jesus Cristo. E aí o capítulo 4, verso 1 diz: e o Espírito Santo conduziu Jesus para o deserto, para ser tentado pelo diabo. Pense um pouquinho. Pessoas que nascem como filhos e filhas de Deus, pessoas que são batizadas pelo Espírito Santo, o Espírito Santo as conduz para o deserto, porque antes do novo céu e da nova terra existe um deserto na sua vida. E o que acontece no deserto? Tentação do diabo. Percebem aí? O Espírito Santo conduziu Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo. Quando Deus tirou o povo de Israel da escravidão egípcia, levou o povo de Israel para o deserto. Para quê? Para ser tentado. Ninguém entra na terra prometida sem ter sido tentado. Quando você é tentado, você decide de que lado você está. Se você é por Jesus, se você é por Satanás. Queridos, todos nós somos tentados, testados, como Jó. Jó foi testado, provado no fogo. Não é só o ouro que é provado no fogo. Os filhos e as filhas de Deus são provados na fornalha, onde Deus queima as nossas escórias, queima os nossos defeitos de caráter, para que brilhe o caráter de Jesus em você. Os heróis de Deus são conhecidos como homens e mulheres do deserto. Vou repetir. Os heróis e heroínas de Deus são conhecidos na Bíblia como homens e mulheres do deserto. Mateus 4:1, Jesus foi conduzido para o deserto. E Moisés, por acaso foi conduzido para algum outro lugar? Lembram-se de vocês, depois de 40 anos no Egito? Depois de 40 anos no Egito, Moisés se achava o quê? O tal, o bom, o melhor. Deus escolheu o homem certo. Não podia ter uma pessoa mais bem preparada do que eu, pensava Moisés, para ser o libertador de Israel. E Deus disse: é assim que você pensa? Vamos até o deserto. E Deus conduziu Moisés ao deserto. E deixou Moisés no deserto 40 anos. 40 anos. Se você somar os 40 anos de Moisés no deserto, sozinho, e mais os 40 anos que ele passou no deserto, cuidando do povo de Deus, então a vida de Moisés, irmãos, me assusta, viu? Porque foram 80 anos no deserto. 80 anos no deserto. Aquele povo reclamão, murmurador, que estava reclamando dos 40 anos no deserto, eles não se lembravam de que aquele homem chamado Moisés, ele já tinha passado os primeiros 40 anos no deserto. E agora era a segunda vez dos 40 anos no deserto. Ora, queridos, por isso Moisés está no céu. Porque ele passou pelo deserto. Vocês conhecem um outro homem? Moisés pediu para morrer, não pediu? Vocês leram na Bíblia que Moisés disse: eu prefiro que o Senhor me mate, porque o Senhor me deu um trabalho muito pesado, Senhor, muito pesado para fazer. Eu prefiro a morte. Ele está no céu. Um outro homem que pediu a morte chama-se Elias. Elias disse: Senhor, basta, eu quero morrer.
Quando você chega num momento, num ponto da sua vida que você prefere a morte, é porque a situação está muito difícil para você. O deserto está muito quente. É muito grande o sofrimento do deserto. Mas interessante que Moisés, que pediu a morte, foi levado para o céu. Interessante que Elias, que pediu a morte, foi levado para o céu. Por quê, queridos? Porque eles passaram pelo deserto. E no momento em que eles pediram, Senhor, de tudo que eu estou passando, seria melhor eu morrer. É muito grande esse sofrimento. Mas eles não reclamaram de Deus. Eles falaram para Deus. Eles falaram para Deus. Vocês sabem que João Batista também era o homem do deserto? A Bíblia diz em Mateus 11:7 que Jesus perguntou para o povo: o que vocês saíram a ver no deserto? O que vocês foram ver no deserto? Um homem bem vestido? Porque João Batista era conhecido como o pregador do deserto. O mais difícil, meu irmão, não é sair do Egito. E o mais difícil não é entrar na terra de Canaã, na terra prometida. É só alegria. O mais difícil é atravessar o deserto. E não adianta você querer fugir do deserto. Não adianta você querer inventar um jeitinho de pular fora do deserto. Não tem esse pular fora. Se realmente fossem só 2 semanas de viagem, porque a viagem do Egito para a terra prometida, eles pensaram somente em 2 semanas. Todos estavam pensando que seriam 2 semanas. Lembram-se vocês que os irmãos de José, eles vinham e voltavam? Quando eles vinham comprar alimento no Egito, quando faltou a comida e José era o governador do Egito, os irmãos de José vieram buscar e voltaram, depois vieram buscar de novo. Eram 2 semanas de viagem. Quando Israel saiu do Egito e Moisés na liderança, eles pensaram: 2 semanas não é nada. Daqui a pouquinho a gente vai estar na terra que mana leite e mel. Está tudo bem. Eles não estavam pensando que Deus iria conduzi-los por um caminho diferente. E eles iriam pelo deserto. E mais ainda, eles ficariam dando voltas no deserto. Voltas. Sabe quando você fica dando voltas e não resolve o problema? Sabe quando você está orando por uma pessoa enferma, uma pessoa doente, e a pessoa não morre e também não sara? Não morre e não sara, não morre e não sara. E você perdendo noites de sono, não sabe o que fazer, você está desesperado, e você jejua, e você ora, e ela não sara e ela não morre, e fica aquela situação sem solução. É como se você estivesse dando voltas no deserto. Passa aqui e passa de novo. Parece que eu já passei por aqui. Já passou mesmo. E vai de novo. Daqui a pouco você passa de novo. Você está perdido. Mas era a nuvem, porque o povo de Israel seguia a nuvem. E era a nuvem que estava fazendo com que o povo desse voltas no deserto. Por quê, irmãos? Porque Deus quer que você e eu entendamos que existem situações sem solução. É só orar e jejuar e aceitar a vontade de Deus. Dizer: a tua vontade, Senhor, seja feita. A tua vontade seja feita. Eu não estou pedindo pela cura, nem estou pedindo pela vida, eu estou pedindo pela tua vontade. A tua vontade seja feita no céu, na terra e na vida dos meus familiares. Eu não sei o que é melhor, Senhor. Só o Senhor sabe o que é melhor. Eu não vejo solução nenhuma, eu não vejo saída, mas eu estou orando, eu estou jejuando. Quando você ora e jejua por situações insolúveis, por situações impossíveis de resolver, você saiba que o Espírito Santo está agindo. O Espírito Santo está trabalhando. É como se você estivesse dando voltas no deserto. Mas Deus tem propósito. Deus tem o controle da nossa vida. Nós não estamos perdidos. Ninguém está perdido nas mãos de Jesus. Ninguém está perdido nas mãos de Jesus. Veja, queridos. A primeira tentação no deserto foi a falta de água.
Êxodo capítulo 15, versos 22 a 24, diz que quando eles saíram do Egito, não tinha água. No deserto não tem água. E a água que encontraram era amarga. E o povo começou o quê? Murmurar. Eu queria que você lesse esse pensamento. Leia esse pensamento de Êxodo capítulo 15. Vale a pena ler esse texto, porque esse texto, ele destaca o pecado que Deus não suporta. É mais fácil Deus aguentar o beberrão, o alcoólatra, é mais fácil Deus tolerar o adúltero. Deus, entende? Deus trabalha muito melhor com o adúltero, com o alcoólatra, com o assassino, com o bandido. Mas existe um pecado que Deus abomina mais do que os outros pecados. Chama-se murmuração. Ainda bem que não tem ninguém aqui que está me ouvindo que seja murmurador e reclamão, que reclama de tudo. Abra a Bíblia, Êxodo capítulo 15, e o verso 22 a 24. Depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho, e saíram ao deserto de Sur, e andaram 3 dias no deserto, e não acharam águas. Estava difícil para todo mundo, irmãos. Se não tinha água, não tinha água para ninguém, nem para Moisés. Por que uns reclamavam e outros não? Já parou para pensar? Não era só para 2 ou 3 que estava faltando água, para todo mundo. E por que muitos murmuraram e outros não? Assim é na igreja. Existem murmuradores, reclamões, e que não poderão entrar no céu, porque vão reclamar até lá vão reclamar. E o verso 23 diz: então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se o nome Mara. Verso 24: e o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Reclamando. Depois da reclamação da água, a Bíblia não diz que o Espírito Santo levou Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo? Deus levou o povo de Israel para o deserto para ser o quê? Tentado pelo diabo. Foi tentado na água, foi tentado no alimento. A maioria fracassou. E você hoje, meu querido irmão, e eu estamos sendo levados pelo deserto para sermos tentados. Depois que Jesus foi batizado pelo Espírito Santo, Deus o Pai disse a Satanás: eis aí o meu filho, pode tentar, porque ele foi batizado pelo Espírito Santo. E pessoas batizadas pelo Espírito Santo, mesmo tentadas pelo diabo, vão continuar dizendo: a tua vontade, meu Pai. Eu não entendo o que está acontecendo, eu não estou suportando mais, eu estou preferindo a morte, mas eu quero que a tua vontade seja feita. Quando Jesus na cruz morreu, irmãos, ele não morreu reclamando. Ele disse: Pai, por que me desamparaste? Mas na tua mão eu entrego o meu espírito. Cristo Jesus, ele estava com o Pai, mesmo desconfiando de que o Pai não estivesse ali perto dele. Por que me desamparaste? Mas a última frase de Jesus é: na tua mão. Veja a confiança do Filho no Pai: na tua mão entrego o meu espírito. Como Jó: ainda que o Senhor me mate, nele esperarei. Queridos, quando nós passamos pelo deserto e aprendemos a depender do Pai, mesmo sem entender os porquês e os paraquês dos problemas que acontecem na nossa vida, Deus está dizendo: bem está, servo bom e fiel. Você chegou no ponto, eu me orgulho de você, eu estou feliz com você. O povo reclamou do maná e chamou o maná este vil pão. E eles reclamaram de muita coisa. Queridos, Tiago capítulo 1, verso 3. Tiago capítulo 1, verso 3 diz: sabendo que a prova da vossa fé obra paciência. Nós só vamos ter paciência sendo provados. Quando você pede paciência, Deus dá paciência ou Deus dá aprovação? Dá aprovação, para desenvolver a paciência, certo? Quando as coisas saem fora do nosso controle, nossa fé está sendo provada.
Se escolhemos confiar em Deus e orarmos pelos nossos ofensores, em vez de querer mal do nosso ofensor, devemos orar por ele. Deus não tem pressa. Deus tem um deserto longo e ele não tem velocidade no seu caminho que leva para o céu. Ele não está preocupado com a velocidade. Ele está tentando trabalhar no seu caráter. Eu estou há 66 anos no deserto. Há quantos anos você está no deserto? Pastor Oliveira está mais do que eu já nesse deserto. Mas eu quero dizer que eu estou mais perto de Jesus depois de 66 anos no deserto do que quando eu tinha meus 20 anos de idade. Estou mais perto de Jesus agora. Estou mais dependente de Jesus. Um empresário americano estava visitando a Suíça e foi visitar aqueles lugares onde eles fabricam relógios. Ele viu um homem esculpindo uma caixa de madeira que seria usada para o relógio cuco. Sabe o relógio cuco? Esse que fica pendurado na parede e de hora em hora o cuco canta, não é? E ele viu aquele homem trabalhando lentamente, esculpindo aquela caixa de madeira. E o homem americano, com olhos cheios de cifrões de dólar, disse para o fabricante, disse: olha, amigo, você não vai fazer muito dinheiro desse jeito, não. E o fabricante do relógio respondeu: meu senhor, eu não estou fabricando dinheiro, eu estou fazendo um relógio cuco. É isso que eu estou fazendo. Queridos, Deus não está preocupado com a velocidade, a rapidez com que você vai sair do deserto. Deus está trabalhando no seu caráter. Deus está preparando homens e mulheres, filhos e filhas de Deus, para colocá-los no céu. Vivemos numa sociedade em que dizem que tempo é dinheiro, mas Deus não se importa nem com o tempo e nem com o dinheiro. Deus quer o seu caráter, que ele brilhe como o caráter de Jesus. Não pense que Deus vai baixar o padrão. Não pense que Deus vai fechar o olho para os seus defeitos de caráter. Não. Deus corrige os defeitos do nosso caráter. Ele não fecha o olho. Ele não faz de conta que não viu. Nós, como pais, às vezes, fechamos o olho e fazemos de conta que não vimos a criança desobedecer. Não, Deus não fecha o olho, não. Ele corrige, ele chama atenção. Precisa haver arrependimento, precisa haver confissão dos pecados. E nós não temos todo o tempo disponível para confessar os pecados. Não temos. O tempo que você tem para confessar os seus pecados, ele é limitado. Porque um dia a porta da arca de Noé foi fechada. Certo? Um dia a porta da graça para os habitantes de Sodoma e Gomorra também foi fechada. Queridos, um dia a porta da graça também se fechou para aqueles 2 milhões que morreram no deserto porque eram murmuradores e reclamões. Não entraram na terra prometida. Não pense, não, eu tenho que confessar esse pecado, eu tenho que vencer esses meus defeitos, mas eu tenho tempo. Não pense que você tem tanto tempo assim. Confesse os seus pecados. Não gaste as suas energias tentando sair do deserto, mas gaste as suas energias submetendo-se a Deus, para que a vontade de Deus seja feita na sua vida. Não seja como crianças que estão dentro de um carro e perguntam: tá longe ainda? Tá distante ainda? Calma, nós recém saímos de casa e você já está pensando se está distante. Quanto mais longo é o caminho para as férias, melhor serão as férias. As férias vão ser mais gostosas quando o caminho é mais distante. Queridos, meu filho e a Evelyn e o Anderson, quando eles estavam no carro e nós estávamos viajando, eles perguntavam: tá longe, pai? Tá longe? O Anderson costumava falar: não diga que está longe, senão eu morro. Eu dizia para ele: então se prepare para morrer, porque está longe. Queridos, não adianta ficar perguntando: está longe, está longe? Nós temos que nos submeter a Deus, deixar que o caráter de Jesus seja comunicado a nós. Paulo fala de uma série de pecados do povo de Israel daquele tempo, que era a idolatria, a imoralidade sexual, e fala da murmuração.
Deus quer arrancar isso da nossa vida. Em Números capítulo 11, verso 11 a 15, Moisés chegou a pedir a morte, mas Deus deu forças para ele suportar, e Deus o ressuscitou, e Deus o levou para o céu. Ele está vivo no céu. Quero que você faça a diferença de uma coisa. Quando você lê a oração de Moisés, eu quero que você leia a oração de Moisés, porque senão nós não vamos conseguir fazer a diferença. Veja a oração de Moisés, Números capítulo 11, verso 11 a 15. E depois vamos comparar essa oração de Moisés com o que o povo falou. Vamos ver aqui, Números 11, versos 11 a 15. E disse Moisés ao Senhor: por que fizeste mal ao teu servo? Uau! Com quem que Moisés estava falando? Com Deus. Por que o Senhor fez esse mal para mim, Senhor? Conversa dura, não é? E por que não achei graça aos teus olhos, que pusesse sobre mim o cargo de todo este povo? Moisés estava reclamando? Sim ou não? Sim. Estava reclamando. Se nós aprendermos este ponto antes de terminar esse sermão, irmãos, existe um segredinho. Existe um lugar sim para reclamação. Quando você não reclama de Deus, mas quando você reclama para Deus. Que diferença faz, pastor? Você vai ver a diferença. Veja o que Moisés está falando. Moisés está reclamando de Deus para os outros, ou está reclamando para Deus? Para Deus. Ele está abrindo o coração para Deus. Ele está chorando, ele está gritando, ele está: Senhor, eu não aguento mais. Mas ele não está lá em qualquer lugar, ele está aos pés de Jesus. Quando você está aos pés de Jesus, você pode desabafar, você pode chorar, você pode gritar, você pode entrar em desespero e lágrimas. Deus entende, você está no lugar certo para fazer isso. Vejam as palavras de Moisés, verso 12: concebi eu porventura todo este povo? Gerei-o eu para que me dissesses: leva-o ao teu colo, como o aio leva o que cria, a terra que juraste a seus pais? Donde teria eu carne para dar a todo este povo? Porquanto contra mim choram, dizendo: dá-me carne a comer. Eu só não posso levar a todo este povo, porque muito pesado é para mim. E se assim fazes comigo, mata-me. Que conversa dura, meu irmão. Se assim o Senhor está fazendo comigo, meu Senhor, então me mate. Peço-te, se tenho achado graça aos teus olhos, e não me deixes ver o meu mal. Qual a diferença entre a reclamação de Moisés? Porque em resposta a esta oração, hoje ele está no céu. Mas quando você lê as reclamações do povo, são quase as mesmas palavras. Mas o povo estava lá de boca em boca, de ouvido em ouvido, reclamando de Deus, amaldiçoando Deus. Queridos, reclamar de Deus é murmuração. Reclamar para Deus é abrir o coração para Deus, é chorar aos pés de Jesus. Você vê na oração de Moisés, você vê na oração de Elias. Elias disse: Senhor, basta, eu prefiro a morte. Mas Elias não estava falando para qualquer um, Elias estava falando com Deus. Na minha oração eu choro, na minha oração eu lamento, na minha oração eu extravaso o meu coração. Está tudo certo, meu irmão, quando você faz isso aos pés de Jesus. E assim como Moisés foi para o céu, assim como Elias foi para o céu, você, meu irmão, que extravasa o seu coração e derrama a sua alma diante de Jesus Cristo, você vai ser levado para o céu também. Deus tem um novo céu e uma nova terra para você. E o nosso foco tem que ser o céu. O nosso foco é a Nova Jerusalém. É para lá que estamos caminhando. Pense: vitória em Cristo. Vitória em Cristo a qualquer preço, a qualquer custo. Vitória em Cristo Jesus.
Que Jesus Cristo derrame sobre você, meu querido irmão, a sua graça, e que Jesus Cristo levante o seu rosto e faça resplandecer sobre você a glória dele. E que em Jesus Cristo você e eu sejamos mais do que vencedores. Venha logo, querido Jesus, nos buscar. Prepara-nos, tira-nos, Pai, os defeitos, as murmurações. Tira-nos, Pai querido, esses problemas que temos do nosso próprio caráter e natureza pecaminosa, fazendo brilhar em nós o caráter de Jesus Cristo, gerando-nos pelo Espírito Santo. E volte logo, querido Jesus, nos buscar. Em nome de Jesus que nós pedimos. Amém, Senhor. Amém. Fique com a paz de meu Senhor Jesus.